Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse dia. Estamos mais uma vez juntos, tendo a companhia do céu para ouvirmos a sua palavra. E aí nós precisamos conversar sobre algo muito importante, o verdadeiro toque da fé. Sabe, quase todo mundo, se a gente perguntar, você tem fé em Deus? Quase todo mundo vai dizer que tem. Mas será que a nossa fé é uma fé que está trazendo resultados? Será que a minha fé, a sua fé, está transformando as nossas vidas? Será que eu já acredito em Jesus? Eu tenho fé em Jesus como realmente Ele é? Nós precisamos aprender isso. Porque falar que tem fé simplesmente por falar, quase todo mundo fala. Nós precisamos viver uma fé verdadeira, essa fé que transforma, essa fé que salva, essa fé que revela que Jesus é o nosso Salvador. Precisamos aprender com isso dentro da palavra de Deus. Por isso nós vamos conversar sobre esse assunto, a fé verdadeira, a fé que pode salvar a sua vida e a minha. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, querido Pai, estamos na Tua presença e queremos ouvir a Tua voz. Fale ao nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados, derrama o Santo e Bom Espírito em nossas vidas e faça-nos entender a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Abra comigo aí a sua Bíblia para a gente poder estudar. Vai estar aqui no livro, todos os evangelhos vão estar falando dessa história, mas nós vamos para o livro de Lucas, Lucas capítulo 8, e o verso 40 em diante. Na verdade, Jesus estava voltando da cura dos endemoniados, dos gadarenos, e agora Jesus estava chegando e a multidão estava próximo dele, e aí nós temos um primeiro evento muito interessante para a gente poder aprender com a palavra de Deus. Capítulo 8, verso 40 diz assim: ao regressar Jesus de onde ele estava, né, curando, que curou os endemoniados gadarenos, a multidão recebeu com alegria, porque todos os estava esperando. Ou seja, Jesus, quando ele não estava em alguma região, as pessoas ficavam aguardando. Por quê? Porque Jesus era a solução de todos os problemas. Eis que, quando ele estava esperando, eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Olha só, aqui está, chefe da sinagoga, era judeu, era líder, falava mal de Jesus, estava perseguindo Jesus, e sabe o que acontece? Nesse instante, esse homem está desesperado por causa da sua filha que estava à beira da morte, sem outro recurso, sem nenhuma outra possibilidade. Ele era rico, ele era uma pessoa importante, já tinha procurado todos os recursos, quem sabe os médicos, mas sem solução. Então ele vê agora em Jesus a única solução. Então ele quebra todos os seus preconceitos, o seu orgulho, e vai a Jesus, prostra-se e pede a Jesus para que pudesse ajudá-lo. E Jesus disse: eu vou à sua casa. Os discípulos até ficaram surpresos, como Jesus vai atender alguém que estava tentando persegui-lo. Sabe, é isso, Jesus está sempre disposto a salvar a qualquer pessoa que se submeta a ele. Deus está pronto para alcançar a sua vida, não importa a sua história, não importa o seu passado, não importa. Se você for a Cristo com humildade, sendo verdadeiro, Cristo vai atender às suas necessidades. Mas o que acontece? Então Jairo agora estava ali, né, querendo que Jesus fosse. Mas aí diz o texto aqui, enquanto ele ia, isso com Jairo, as multidões o apertavam. Ou seja, Jairo estava aflito, querendo que Jesus fosse mais rápido, chegar até a sua casa. Mas sabe, Jesus ali parava em um momento e outro para atender as necessidades daquela multidão que o seguia, que estava o aguardando, ansioso, querendo ver Jesus. E aí, os passos de Jesus eram lentos, lógico, em meio a uma multidão, e aquele pai aflito, angustiado, esperando que Jesus fosse logo, chegasse até a sua filha. Por quê? Porque qualquer pai que está com sua filha ou seu filho único à beira da morte, ele tem pressa, ele quer que o problema seja resolvido, ele não consegue nem enxergar o problema dos outros, ele quer o seu problema ser resolvido mais rápido, e estava assim Jairo.
mas Jesus parava em meio à multidão que estava ao seu redor para atender às suas necessidades, para ajudar as pessoas, para dar uma palavra de esperança, para ensinar, e os passos de Jesus eram lentos. E aí sabe o que acontece? Diz aqui, certa mulher, agora é outra história que entra aqui no meio disso aqui, certa mulher que havia 12 anos vindo sofrendo de uma hemorragia a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus bens ou os haveres, veio por trás dele, de Jesus, e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus lhe disse, quem me tocou? Como que todos negassem? Pedro, que era um dos que falava bastante, Pedro, com seus companheiros, disse, mestre, a multidão te aperta e te comprime e dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, adorando, declarou à vista de todos o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então, verso 48, Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz, aqui está. Olha, a fé, Jesus não podia deixar passar em branco a cura dessa mulher, porque essa mulher, ela demonstrava fé em Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Não foi uma fé casual, uma fé simplesmente de falar que acredita em Jesus, que tem fé nele, não. Foi uma fé prática. Essa mulher, então, agora, dentro dessa realidade, dessa situação, o que ela fez? Ela então foi a Jesus. Era a única esperança, 12 anos já sofrendo, procurou tudo, gastou todos os recursos com médicos, isso e aquilo, e nada se resolvia. Então ela foi buscar Jesus. E aí, em meio à multidão, ela já estava fraca, anêmica, com problemas, mas ela via que era a única oportunidade. Ela não conseguia chegar próximo para conversar com Jesus, mas ela acreditava, Jesus é o meu Senhor, Ele é o meu Deus. Se eu unicamente tocar, sabe, nas suas vestes, eu vou ficar curada. Essa era a única esperança dela. Ela, de tanto ouvir que Jesus resolveu os problemas, ela desenvolveu uma fé em Jesus como seu Salvador, como Deus que Ele realmente é. Então ela, com todo esforço, com todo empenho, foi até onde Jesus estava e tocou-lhe na orla do seu vestido. Sabe o que aconteceu? Imediatamente ela sentiu-se curada. E nesse instante, quando ela se sentiu curada, sabe, Jesus não podia deixar isso em branco. Jesus para a multidão e diz, alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. E aí Pedro e os discípulos, mas Senhor, todos te apertam, todos, como tu dizes, alguém me tocou. Aqui está a diferença. Sabe, dizer que é cristão, vai numa igreja A, B ou C, é fácil. Ou seja, a fé verdadeira é aquela fé que me leva a acreditar em Jesus como meu Salvador. Ou seja, a fé verdadeira acredita que Jesus transforma e pode te salvar. Você não simplesmente, sabe, toca de forma casual, não. Você vive aquilo que Deus pede. Você vive em obediência a Deus. Por quê? Porque você crê que Jesus é o teu Salvador. Essa é que é a fé. E Jesus queria que aquela mulher contasse a sua história para que todos pudessem conhecer. Sabe, eu e você precisamos relatar os milagres que Jesus fez em nossa vida. Nós precisamos mostrar que Jesus é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor e nós precisamos nos entregar completamente a Ele. Você já fez isso na sua vida? Você acredita em Jesus como teu Salvador? Você tem tocado o toque de fé em Jesus, porque Ele é o teu Salvador, Ele morreu na cruz, não simplesmente porque as pessoas dizem, porque as pessoas acreditam, mas você experimentou a transformação na sua vida, porque Jesus é o teu Salvador. E aí Jesus, então, agora, elogiando essa mulher, demonstrando para todos, disse, olha, então lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Ou seja, a fé que eu tenho em Jesus deve ser a fé que salva, a fé que purifica. Não é simplesmente para curar enfermidade, mas a fé naquele que pode curar os meus pecados, que pode me salvar. Então que você e eu possamos ter esse toque de fé, acreditar em Jesus e sermos obedientes àquilo que Ele pede. Essa é a demonstração de uma fé verdadeira. Que Deus te abençoe e vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pelo que o Senhor é.
Ajuda no Senhor a tocarmos de uma forma especial no Senhor, acreditar no teu sacrifício, no que o Senhor fez por cada um de nós para nos salvar. Ajuda no Senhor, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.